Olá pessoal, eu sou Rosane, professora, consultora, contadora e mestre em finanças, e hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que muitos empresários acabam se descuidando. Não só empresários, gestores financeiros, analistas financeiros, enfim, quem cuida dessa parte do caixa da empresa e é responsável por ela. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o endividamento, como que vocês conseguem calcular a parcela ideal, aquela que cabe no bolso da empresa de vocês. Primeiramente, é necessário que se tenha, a primeira dica para se calcular a parcela ideal é que você tenha um controle do que é resultado de caixa da sua operação. Ou seja, você precisa fazer um levantamento de tudo que entrou, que é decorrente da sua operação em relação às suas vendas, e tudo que foi pago em um determinado mês, né, em relação à sua operação. Os custos com o material, a folha de pagamento, os impostos, enfim, todos aqueles gastos que são necessários para que você desenvolva as suas atividades e cumpra a missão do seu negócio. Feito esse cruzamento entre as entradas operacionais do mês, somente daquilo que você vendeu da sua operação. Se houve venda de imobilizado, de algum bem, se houve algum negócio diferente, se houve uma entrada por um empréstimo que foi captado, isso você vai desconsiderar. São só as entradas da operação. O mesmo vale para as saídas. Não considere essas saídas com empréstimos, com juros, né, e a terceiros, enfim, todas aquelas saídas que são da operação, você vai somar e vai fazer um encontro de contas. Tudo que entrou da operação e tudo que saiu. E aí você vai ter um resultado. Esse resultado é o caixa operacional da sua empresa. É o que você conseguiu girar de caixa naquele determinado mês para que você, com a sua operação, com o seu negócio, é o resultado de caixa. Esse resultado de caixa, eu sugiro que ele seja feito um levantamento trimestral ou semestral para que você possa chegar até a parcela ideal. Uma vez feito e uma vez obtendo esse resultado de caixa, você deve então fazer um levantamento de todas as suas dívidas, né? Rosane, eu tenho dívidas que ainda não estão parceladas. Você vai listar as dívidas com bancos, quanto é a parcela, qual é o capital, quantas parcelas faltam e montar o que a gente chama de quadro de dívidas. Além dos bancos, se você tem desconto de duplicatas, né, você vai colocar ali. Se você tem dívidas com terceiros, que você paga só os juros ou que você não está pagando e vai ter que pagar lá na frente também, você vai colocar aí. Dívidas com fornecedores do passado ou dívidas para aquisição de algum bem, como uma máquina, um veículo. Tudo isso tem que estar no seu quadro de dívidas e aí você vai ter uma noção do seu endividamento geral. Então, a segunda dica é ter um quadro de dívidas e identificar qual a parcela que você paga hoje, né? E aquilo que não está parcelado, você deve estimar uma parcela, R$500, R$300, R$1.500, enfim, dependendo do montante. Você deve estimar uma parcela, dado uma negociação que você pode vir a fazer. Com isso, você vai ter então essa dívida, qual é a parcela que você tem hoje. Uma vez que você tem, com a dica número 1 que eu dei, o levantamento do seu caixa operacional, e com a dica número 2, você conhece a parcela que você paga, você deve então pegar 1/3 do seu caixa operacional, que é o que sobra da sua operação, e essa vai ser a parcela ideal, aquela que cabe no bolso. O ideal é que você não comprometa mais que 1/3 do que sobra, e aqui acontece muitos equívocos, porque a maioria dos empresários compromete mais do que sobra, né? Ou ainda não sabe quanto sobra, né? E também tem aqueles que acabam comprometendo muito além desses 30%, e aí fica inviabilizado investimentos para expansão, fica inviabilizado uma reserva para emergência ou para qualquer risco que se venha a ter. Então, a dica número 3, a sugestão é: calcule 30% do que sobra. Essa é a sua parcela ideal. E aí você, na dica número 4, você pode confrontar a sua parcela ideal, que é aquela que você calculou,
com a sua parcela que você está pagando hoje. E a diferença, vamos supor que você tenha uma parcela muito maior do que a que você pode pagar, você deve então negociar com linhas de créditos com parcela menor, né? Alongar um pouco as dívidas ou verificar o que está pesando lá no seu quadro de dívidas e montar uma estratégia para isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Quero dizer que a gente é especialista nesse assunto em estratégias para ajudar o caixa das empresas. E se você ficou com dúvida, entre em contato, vai ser um prazer te ajudar. Tá bem? Até mais!